Nos últimos 3 jogos são 2 vitórias e um empate. No meio disso ainda tem uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Tudo parece ser muito tranquilo, muito calmo, mas aí vem o Brasileirão, né? E hoje o Fluminense viaja para a Bahia para enfrentar o Bahia às 9 horas da noite na Fonte Nova. Jogo válido para a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Fluminense deve vir com muitos desfalques para o jogo de hoje, né? A gente vai falar disso nesse pré-jogo. Então o Fluminense vai ser fácil ganhar? Não vai ser fácil. Vai ser favorito? Também diria que não, mas a gente dá para brigar. E eu acho que é isso que a gente espera nesse jogo, tá? A gente vai falar de tudo isso nesse pré-jogo de Fluminense Bahia, na verdade Bahia e Fluminense, fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro logo após a vinheta. Então roda a vinheta e espero que dê tudo certo lá na Bahia hoje à noite. Antes de começar, eu vou pedir para você nesse sábado, por favor, se está assistindo isso aqui agora, chegou para você esse vídeo, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar nosso trabalho para a gente bater 15 mil inscritos. E se você já é inscrito, deixa o like, por favor, tá bom? Vamos fazer esse acordo? Vamos falar da partida de hoje. Fluminense abre a 19ª rodada na 9ª posição com 23 pontos. Fluminense ganhando o jogo de hoje vai a 26 pontos e pode ultrapassar São Paulo e Botafogo. Lembrando que o São Paulo enfrenta o Vitória no Morumbi, e o Botafogo vai até o Ceará, enfrentar o Fortaleza no Castelão. Porém, se o Fluminense perde também, ele pode perder até 4 posições e acabar na 13ª posição, o que mostra a importância e o tamanho do jogo de hoje, tá? Vale lembrar só que a gente tem 2 jogos a menos nesse turno, né? É o Ceará no Maracanã e o Mirassol lá em Mirassol. Então são os 2 jogos que estão faltando ali dessa rodada, esse turno, né? Ficou faltando o Fluminense. É uma rodada complicada, porque o Fluminense vai com muito desfalques, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do time do Fluminense. O Fluminense sofre com lesões, principalmente na zaga, né? Onde a gente não tem nem Ignacio, nem Thiago Silva, e nem contratações, porque a diretoria está no tempo dela, a gente não pode apressar também. Tudo com calma, né? Esse comentário contém deboche, só para deixar bem registrado isso aqui. E além desse desfalque, a gente vem com 3 jogos do time titular. Sim, Renato Gaúcho inventou que tem um time titular, graças a Deus, deu certo. Ó, ganhamos 3 jogos, ganhamos 3, né? 2, empatamos 1. E aí o time está desgastado e terça-feira tem um jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, uma viagem para a Colômbia. Então a gente deve ter alguns jogadores sendo poupados hoje para evitar alguma lesão. Falando em América de Cali, que a gente pega na terça, só para lembrar que a gente pega o América de Cali porque ele eliminou o Bahia, senão a gente pegaria o Bahia. E é sobre o Bahia que a gente vai falar agora, como o Bahia vem para enfrentar o Fluminense lá na Fonte Nova hoje à noite. Vamos falar do Bahia. O Bahia vem fazendo um grande Campeonato Brasileiro. Nesse momento ele abre a rodada, né, que a gente está gravando, ele está na 4ª posição ali, começando o G4, com 29 pontos. Apesar de estar no G4, parece que ele está muito melhor que a gente, são só 6 pontos de diferença, né? Então, assim, mas ele está com 16 jogos também, tá? Ele está na mesma situação que o Fluminense, ele também tem 2 jogos atrasados. Aliás, a maioria tem jogos atrasados, né? 1 ou 2, acho que é 1 ou 2 times que não tem jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. O Bahia, apesar de estar fazendo um grande brasileiro, nos últimos 3 jogos ele deu uma oscilada, se você parar para pensar, né? Por quê? Ele enfrentou o Retrô pela Copa do Brasil, e um jogo ganhou de 3-2 e o outro empatou em 0-0. E assim, considerando que é o Retrô, com todo respeito ao Retrô, acho que não tem nenhum torcedor do Retrô aqui, né? Um time que está no G4 deveria passar com mais facilidade do que um 3-2 e um 0-0. E no intervalo desses 2 jogos, pegou o Lanterna Sport, que não ganhou de ninguém, empatou em 0-0 na Ilha do Retiro. Então vem num momento que não é tão favorável, né? Para a partida de hoje, ele tem lesionado o seu melhor jogador da temporada, que é o Eric Pulga, que tem 8 gols e 8 assistências até a lesão dele. Então isso ajuda muito o Fluminense. O grande destaque desse time é o Eric Pulga, né? Com os números que eu já passei. Mas a gente pode considerar aí o William José, o centroavante, tem 10 gols e 2 assistências, não são números ruins para a temporada. Porém, esse time do Bahia é um time que tem muitos jogadores conhecidos. A gente tem ali, a gente pode falar do Marcos Felipe, que apesar que está revezando ali, né? Tem hora que é titular, tem hora que não é. Provavelmente o Ronaldo é o titular hoje, então ele é banco ali, mas é o Marcos Felipe que a gente conhece muito bem. O Gilberto deve jogar, é o lateral direito também, que a gente conhece. O David Duarte, aquele mesmo que a gente contratou do Goiás, nunca vingou aqui no Fluminense, titular. O Michel Araújo, aí tá na dúvida se joga hoje ou não, mas às vezes começa titular, às vezes não. E o Kaique também, que o Kaique Metinho, também estão lá. Então, assim,
É só curioso porque são jogadores, acho que tirando... É que o Kaique era uma grande promessa, a gente esperava muito do Kaique, mas ele não virou o que a gente esperava, né? A gente precisa ser sincero em relação a isso. E o Gilberto eu achava um bom lateral, mas assim, faz tempo também, o Gilberto tá envelhecendo, né? A gente precisa lembrar também. Agora, David Duarte, Michel Araújo, Marcos Felipe, eram jogadores que a torcida aqui a gente passava mais raiva do que eles faziam a gente feliz, assim, para ser bem sincero. Então é um time com jogadores conhecidos que acabam jogando a nosso favor quando a gente pensa. Confesso que eu acho um time do Bahia super valorizado, tá? Mas vem fazendo um bom brasileiro, o Fluminense tem que ter muita atenção e daqui a pouco a gente fala do Fluminense, né? Sobre o jogo histórico, eu sempre gosto de colocar aqui no meu pré-jogo, aqui no nosso pré-jogo, né? No canal Gol de Barriga, eu vou de Fluminense e Bahia, na nossa campanha de 2007, não sei se todos lembram, a gente passa pelo Bahia, a gente empata no Maracanã em 1-1 e a gente ganha na Fonte Nova 2-2. Como tinha gol fora de casa, a gente passa, né? O Bahia sai na frente logo no começo do jogo, né? Nesse 2-2. O Cícero, que foi revelado pelo Bahia, ele faz um gol de voleio, empata logo depois. A gente toma um 2-1 com Fábio Saci. Enquanto eu tô falando, a imagem vai aparecer. Tem gente nova aqui que não vai lembrar, né? 2007. Bota aí, tem gente com 20 anos que não vai lembrar disso. Ele faz um gol de mão, pô. E aí você que fica reclamando do VAR, eu odeio o VAR. Aí, ó. A gente quase foi eliminado com um gol de mão do Fábio Saci, que vocês estão vendo na imagem aí. Aí depois ele bota o gorro do Saci e tudo isso. Mas Soares, né, que é muito duplo também, Cícero Soares, faz o 2-2 e é o gol da classificação. E a gente acaba continuando ali naquela Copa do Brasil. Ainda bem, com Renato Gaúcho e Thiago Silva naquele time, a gente é campeão da Copa do Brasil. Falando em campeão da Copa do Brasil, vamos falar do time que tá na briga por esse ano também ganhar a Copa do Brasil, tá? Estou confiante. Vamos falar sobre o Fluminense, como ele vai para o jogo hoje na Fonte Nova. Vamos lá falar de Fluminense, vem aqui pro canto, campinho aparecendo aqui na esquerda, na sua direita. Confesso que eu fico confuso sempre onde é a esquerda, onde é a direita, que eu não sei se a câmera inverte aqui ou não, mas aí onde tá no seu computador, tá bom? Fluminense viaja para Bahia, vai fazer uma viagem casada, ou seja, depois da Bahia vai direto para Colômbia para enfrentar o América de Cali. E isso vai fazer com que o Renato vá poupar alguns jogadores. A gente vai ver a escalação e tem ali prováveis surpresas, né? Jogadores que a gente não está acostumado a ver como titular, conhecido como reservas, né? A gente contratou um camisa 10, o Lúcio Acosta. Ele vai viajar, mas provavelmente não entra em campo. Deve ser muito mais pensando no jogo, mas está liberado para jogar, tá? Se o Renato quiser colocar ele, está liberado. Documentação tá ok, mas deve jogar. Acredito que só deve estar disponível mais contra o América de Cali, mas vai que temos surpresas, né? Vamos ao provável time que o GE colocou ali, que deve ir a campo hoje. Confesso que eu acho que podemos ter surpresas, tá? Porque é uma escalação bem complicado de você cravar. Mas tá Fábio, eu vou falar o time inteiro, depois eu comento sobre cada um. Fábio, Guga ou Júlio Fidelis, Thiago Santos Freitas e René, Bernal, Lima, Ganso Lescano, Keno, John Kennedy e Germancano. Esse é o provável time, tá? Vamos falar de cada jogador específico aqui. Começar por Fábio, que apesar de ter defendido um pênalti, que mandaram voltar, porque ele realmente avançou, deu um passinho para frente, deu um pulo para frente, não teve outro trabalho, não teve uma defesa no jogo contra o Internacional, ainda bem, mas não teve nenhuma defesa, fez seu trabalho e continuamos na confiança com o Fábio. Na direita, Guga ou Fidelis. O Guga vinha fazendo o trabalho sujo de jogar pela lateral esquerda, se jogar agora vai jogar na direita. Confesso que assim, eu não sei se o Renato vai pensar em poupar ele ou não. Eu confesso que eu fico curioso, falei confesso 250 vezes. Agora curiosidade, tá? O Lucas falou para mim esses dias que eu falo muito confesso. E eu só caiu a ficha agora. Então, confesso que reparei isso agora, Lucas. Voltando, eu queria o Júlio Fidelis. Fico curioso para ver ele jogando. Sendo bem sincero, eu colocaria ele na direita, mas provavelmente a gente vai de Guga, tá? Thiago Santos, que assim... Vamos lá, vamos fazer a fofoca do Thiago Santos e Freitas aqui aparecendo aqui do lado agora. Thiago Santos, que quer jogar como zagueiro. O Renato Gaúcho quer que ele jogue como volante e provavelmente ele vai jogar de zagueiro agora. Confesso que não entendi nada, tá? Mas espero que ele faça um bom jogo. Ao lado dele, Freitas, que pra mim seria poupado, porque é o nosso zagueiro mais titular. Pra mim iria ser o Manuel hoje, ou então até algum moleque da base. Me surpreende se for o Freitas realmente for a campo. Na esquerda, René, esse faz todo sentido, voltando de lesão, precisando de ritmo de jogo, deve ganhar esse ritmo de jogo hoje na Fonte Nova. E espero que volte jogando a mesma coisa que estava jogando antes da lesão. Na meiuca a gente vai de Bernal, também faz sentido. Eu queria que ele fosse titular, talvez boa parte aqui também.
mas ele não é titular ainda, então deve ganhar essa rodagem no jogo de hoje à noite. É o Bernal ali na volância. Espero que jogue muito bem, porque eu quero muito que ele ganhe a vaga titular, tá? Ao lado dele, Lima na volância. Você não quer, eu não quero. O Lima não vem fazendo uma boa temporada e eu não gosto dele como volante, tá? Para mim, o Lima atua melhor, às vezes jogando mais aberto pela esquerda no ataque. Para mim, é onde ele performou melhor no Fluminense, ou às vezes até como meia, chegando mais na área. Mas como volante, o Lima me incomoda um pouco. Ou às vezes mais que um pouco, né? E na camisa 10, o Ganso, que também não é titular, e é um jogo claramente para ele começar a titular. Confesso que se o Lescano furar a fila dele, eu vou achar um pouco de incoerência do Renato, tá? Não faz sentido. Mas o Ganso não deve jogar o jogo inteiro, né? Poderia apostar aqui nisso, precisa que aposta daqui a pouco, falar das apostas. Então eu acho que é um jogo que tem muita chance de a gente ver o Lescano voltar a campo depois dessa geladeira que ele tá, que jogou ali nos 3 jogos antes do Mundial, antes de começar o Mundial não jogou, e agora também, até agora, nada. Então tem uma geladeira aí do Lescano, acho que ele entra hoje. Na ponta esquerda, Keno. E assim, não tem muito o que fazer. A não ser que eu queria o Lavega. É que eu tô com esperança no Lescano e não tô muito no Lavega. Mas baseado em nada também, né? Porque eu vi os 50 minutos do Lavega no Fluminense até agora. O Lescano eu já vi mais. Mas acho que até pela idade e tal em si. Mas assim, Keno na esquerda, que vem fazendo uma temporada, muita preguiça a temporada do Keno, né? Não vem querendo. Acho que o último jogo que ele jogou bem foi contra o Ulsan, que realmente ele muda o jogo, mas de lá para cá já entrou algumas vezes, assim, a capacidade de errar as coisas que é impressionante. John Kennedy e Mancano, né? Vou botar os dois aqui. John Kennedy provavelmente jogando mais aberto. Não gosto do John Kennedy assim, para mim eu gosto do John Kennedy mais enfiado na área, ou no máximo quando ele jogar com 2 atacantes, um 4-4-2, por exemplo, ele jogar de segundo atacante. E se ele jogar muito aberto, é uma coisa que para mim não vai fazer... Confesso que não vai fazer muito sentido. E na frente de Mancano, que tem uma sombra do Everaldo aí, que vem num momento bom fazendo gols, tanto que ele é o titular, está sendo poupado para jogar contra a América de Cali, que isso motive nosso artilheiro e ele faça gols ali, que a gente sempre é bom ver o Germancano, quanto mais gols ele fizer no Fluminense, mais eu fico feliz. Então eu fico na torcida hoje. E Renato Gaúcho, que assim, precisa provar hoje que ele é bom, com esse elenco que ele tem aí, realmente tendo que poupar. Hoje faz sentido poupar, seu Renato Gaúcho, tendo que poupar o time, ele vai ter que se provar que é bom na Fonte Nova hoje, tá? Hoje é um jogo pra gente testar Renato Gaúcho. Vamos testar minhas habilidades em fazer apostas agora. Vamos de odds da KTO parceira do canal Gol de Barriga. Vinha numa fase boa, ganho acertando todas as minhas apostas, aí fiquei felizão, na última não bateu. Acontece. Por isso que a gente fala que tem que ter cuidado, tem responsabilidade para apostar, não aposta dinheiro que você não pode perder. Eu ganhei 1, 2, 3 jogos e tomei no 4º jogo. Normal, não tem como ganhar sempre, eu tenho cuidado, tá? Fluminense, na verdade Bahia, muito favorito pro jogo de hoje, pensando nas odds. Vocês estão vendo aqui, tá pagando 1,70 pro Bahia e 5,35 pro Fluminense. Então assim, mostra que eles sabem que o Fluminense vai entrar com o time reserva, o histórico recente do Fluminense, o histórico recente do Bahia, e essas são as odds. É uma odd que, sim, se você doidão, acho que o Fluminense vai ganhar. Tá muito valor aí, mas mais uma vez, aposto com moderação que é arriscado esse jogo, tá? Talvez eu fui um pouco clubista, coloquei R$10 em Fluminense ou empate, pagando 2,04. Então botei 10 para ganhar 20,40. Pode acontecer? Pode não acontecer. Mais uma vez, aposte com responsabilidade. Não inventa de apostar o dinheiro que você está guardando para viagem, o dinheiro que você está guardando para pagar uma conta e para maior de 18 anos, tá bom? Link aqui na descrição. Lembrando que vocês clicando, fazendo o cadastro de vocês, para a galera que é parceira aqui do canal, que quer ver esse crescimento, ajuda muito a gente, tá bom? Clica aqui. Vamos falar do último assunto sobre arbitragem. Árbitro de hoje, senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Apitou 4 jogos do Fluminense. 1 derrota e 3 vitórias. Retrospecto positivo, filho. Você conhece ele? Já ouviu falar do Jefferson Ferreira de Moraes? Não, também não, tá? Ele é árbitro ruim. Da CBF, ruim. Apitou jogo Fluminense ruim, tudo ruim, me irrita. Mas aí eu fui olhar os jogos, tem um que me irrita específico, que em 2022 é ele que tá apitando aquela porra daquele jogo no Alfredo Jaconi, que era uma piscina, não tinha condição nenhuma de ter jogo, a água batendo na canela dos jogadores, era um esporte totalmente, um polo aquático, era um esporte que não era futebol,
e o bonitão liberou o jogo começar, e é isso. Então, esse é o hábito de hoje, para vocês ficarem felizes. Esse é o... Pelo menos na Bahia não deve ter... Eu ia falar que na Bahia não deve ter essa chuva, eu lembrei que ano passado o jogo foi paralisado lá por causa de chuva, aliás, a gente estava lá. Acabei de lembrar disso, acho que eu queimei largado em falar, tá bom? Galera, para lembrar vocês que hoje a transmissão começa às 7 horas aqui, o jogo é às 9, às 7 tem ali o nosso pré-jogo, o Gabriel tá lá, direto da Fonte Nova, eu, Vitor Lessa, Cauã, Fael, toda a equipe dando suporte aqui do Rio de Janeiro, a gente vai participar do pré-jogo, vai participar da transmissão, pós-jogo com entrevista lá, é o jogo, nem sei qual o número, mas assim, o Jornada, a equipe do Jornada é a única equipe que tem, em todos os jogos do ano, é a única que foi em todos os jogos. Isso é muito graças a vocês e a todos os nossos patrocinadores, tá bom? Então, convido de novo a vocês a assistirem com a gente o jogo às 7 horas ali, começar esse pré-jogo, esse pré-Dia dos Pais. Chama seu pai para assistir esse jogo aí com você, para amanhã já começar bem o Dia dos Pais com a vitória do Fluminense, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o nome do seu pai. Fiquei curioso, qual é o nome do seu pai?